Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 20. Uma história que eu creio que é relativamente conhecida. Eu quero ler com os irmãos essa história e meditarmos um pouquinho nela. Gênesis capítulo 12, do verso 10 ao verso 20. É aquela história quando Abrão e Sara e Ló, a família de Abraão, eles que estavam na terra de Canaã, eles descem para o Egito. Eles saem de Canaã e vão lá para o Egito. Então a história da descida de Abraão ao Egito. E a palavra de Deus, ela diz assim: havia fome naquela terra. Aonde? Ali na terra de Canaã, no sul da terra de Canaã, chamada de Neguebe, é onde o Abraão estava agora, e ali havia fome naquela terra. Assim, Abraão foi para o Egito. Não era muito longe dali o Egito. Abraão estava no Neguebe, e assim ele foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra, ali nessa região chamada Neguebe. Verso 11, a palavra de Deus diz assim: quando se aproximava do Egito, preste atenção, olha só. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Saraí, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Amém? As irmãs aí gostam de ouvir isso do marido, amém? Não? Amém, né? Bem sei, né? Elogiou, a Sara ficou feliz, mas depois veio a bomba, né? Depois, quando o marido elogia, abre o olho, irmã, né? Quando ele vier com flores e elogios, fala assim: ih, ai, ai, né? Bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem. Por sua causa e por amor a você, me conservem a vida. Que coisa, hein? Verso 14: tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão. Vamos ler juntos aqui o verso 16? Vamos ler todos juntos o verso 16? Este, por causa dela, o qual veio a ter... Olha só, né? Ganhou muita coisa o Abraão ali, né? Verso 17: porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Saraí, mulher de Abraão. Faraó chamou Abraão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era a sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Foi por causa daquilo que você disse que eu tomei ela para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abraão, e eles o acompanharam. E ele e a sua mulher e a tudo o que possuía. E o Faraó assim, então, enxotou Abraão ali da terra do Egito. Queridos irmãos, essa história que nós lemos aqui, ela é um alerta para nós, é um alerta. E eu queria deixar esse alerta que a palavra de Deus faz aqui nesse texto para mim e para você nessa noite. Que alerta é esse? A palavra de Deus aqui nos adverte de que homens e mulheres de Deus podem tomar decisões muito ruins na sua vida. Homens e mulheres de Deus podem tomar decisões insensatas na sua vida, agir com insensatez, tomar decisões pecaminosas, e nós temos que tomar muito cuidado com isso.
O texto que nós lemos aqui, no verso 10, Gênesis 12, 10, aí na sua Bíblia, diz que num momento de crise, num momento de dificuldade, num momento de pressão e estresse, havia fome na terra, o Abraão, a Sara, que vieram lá de Ur, orientados por Deus, agora estavam naquela região do Negueb, e ali no caminho deles agora estavam enfrentando uma crise, estavam enfrentando uma privação. Ele era possuidor de muito gado, era uma situação complicada, e nessa situação de crise, ele que era um homem de Deus e ela que era uma mulher de Deus, tomaram uma decisão pecaminosa, a decisão de ir para o Egito, de tomar essa decisão de descer para a terra do Egito, como diz o texto. E a questão é, como é que nós podemos afirmar, pastor, que essa decisão foi insensata? Por que essa decisão do Abraão de ir para o Egito foi insensata? Sabe por quê, irmãos? Por causa da mentira premeditada que ele já sabia que teria que contar. Ele estava no Negueb, ele decidiu ir para o Egito, e ele sabia que indo para o Egito, ele e a Sara, antes de chegar no Egito, já bolaram uma mentira. Qual a mentira? Qual é a mentira? Diz que ela você diz, pessoal, você é muito bonita. Pessoal, por sua causa, vai achar que você é minha mulher, vão me matar para ficar com você. Então você diz que é minha irmã. E eles montam essa mentira, que na verdade a Bíblia fala que eles já tinham acertado isso lá em Ur, e aqui agora eles executam. Por isso que essa decisão deles foi uma decisão insensata, porque eles já de antemão sabiam que eles iam ter que mentir. Indo para o Egito, a gente vai ter que mentir. O Abraão, em outras palavras, ele preferiu perder a integridade dele do que perder um camelo. Porque talvez ali naquela secura, ele perdesse um pouco dos seus recursos materiais. Ele preferiu perder sua integridade do que perder recurso material. E aí ele foi para lá, com essa mentira montada. E sabe o que é interessante? Que o livro de Gênesis, lá mais para frente, no capítulo 20, vai dizer que, na verdade, essa mentira é uma meia mentira. É só uma meia mentira. Por quê? Porque, de fato, a Sara era meia irmã de Abraão. Aí eu pergunto para você, tem meia mentira, irmão? O que você acha? Se a gente fizesse uma enquete agora, existe meia mentira? Existe meia verdade? Olha que coisa curiosa, o Abraão fala assim para ela, traduzindo para a nossa linguagem, seria assim, é uma mentirinha, deu para entender? Vamos inventar uma historinha, uma mentirinha, para a gente se dar bem. Vamos para lá. E assim ele está agindo de modo insensato, de um modo pecaminoso, de um modo que desagrada a Deus. E no texto que nós lemos, meus irmãos, a gente vê como é perigoso esse negócio quando a gente começa a namorar com o pecado. E quando a gente começa a abrir a porta para esse tipo de decisão, onde a gente vai indo contra aquilo que Deus deseja da gente, que a gente seja sincero, honesto, mas uma mentirinha, é só uma historinha. Olha como isso é perigoso, porque essa mentirinha quase custou o casamento de Abraão. Você já passou isso na sua vida? Uma mentirinha que começa a te enrolar. E isso quase custou o casamento de Abraão, porque na cabeça do Abraão, assim, vamos contar essa mentirinha, porque daí o pessoal não me mata. Mas eles não imaginaram que, quem sabe, o faraó fosse falar assim, então, já que ela é tua irmã, vou casar com ela. Jamais imaginava que pudesse acontecer isso. E com as nossas mentiras acontece a mesma coisa.
A gente inventa uma história e jamais imagina o que pode vir a acontecer com a nossa história. E nós vamos perdendo o controle. E nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente perde o controle. Não, eu vou contar isso aqui, só que daí acontece uma coisa que você nem imagina, e aí você vai indo para o fundo do buraco. E é muito interessante aqui que Abraão, meus irmãos, por causa dessa mentirinha, isso quase custou o casamento dele e quase custou o plano de Deus para a vida dele, porque o chamado de Deus era para Abraão e para Sara, era para os dois. O meu chamado e a minha vontade é para vocês dois. E ele então, essa historinha, porque o faraó levou ela para casa, levou ela para o harém dele e falou assim: ela vai ser minha esposa. E agora ele ficou numa situação muito complicada, e ele quase perde o seu casamento, e quase perde o seu chamado, a vocação que Deus tinha para eles. Já pensou? É brincadeira. Por isso que nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, com as decisões que nós tomamos. E se Deus, o texto fala aqui que se Deus não intervém na sua graça, se Deus não intervém na história, ele tinha perdido a mulher e tinha perdido o plano de Deus para a vida dele. Deus teve que intervir e livrar. Mas o que eu quero destacar aqui para nós, e o que chama a atenção, meus irmãos, é quando essa decisão insensata, quando foi que Abraão tomou essa decisão insensata? Isso que eu queria que a gente parasse para pensar um pouquinho assim. Quando foi que Abraão tomou essa decisão ruim? Sabe quando, irmãos? Depois de adorar no altar. Depois de adorar a Deus no altar, ele sai dali, e aí ele passa por um momento de crise, e aí ele vai e toma essas decisões insensatas e pecaminosas para a vida dele. Olha o que diz no capítulo 12, nós começamos lendo no versículo 10, olha o que diz 2 versículos antes, o versículo 8, Gênesis 12, 8. O Abraão estava vindo de Arã, de Ur dos Caldeus, Arã, ele está vindo em obediência a Deus, Deus está se revelando para ele, Deus está se revelando para Sara, eles receberam promessas, Deus aparece para ele monta um altar, aí ele continua viajando, chega em Betel, e olha o que diz agora o verso 8, passando dali para o monte a leste de Betel, ele armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou o que, irmãos? Um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ali ele edificou. Pode colocar o texto na tela aí, Gênesis 12, 8. Ali ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Aí diz o verso 9 agora. Depois ele partiu dali, da onde? Do altar de Betel, onde ele construiu um altar, onde ele adorou e invocou o nome do Senhor, indo sempre na direção do Neguebe. O que eu quero dizer, irmãos? E esse é o alerta que a palavra faz. Nós estamos aqui hoje no altar do Senhor. Nós estamos aqui adorando o Senhor. Nós somos como Abraão e Sara, somos pessoas chamadas, somos pessoas que temos promessas, somos pessoas abençoadas, nós também estamos no altar, mas depois de adorar ao Senhor no altar, Abraão, quando sai dali, diz o texto, partiu dali, ele sai dali, daquele momento de adoração, ele sai, aí ele passa por uma crise, e na crise ele decide ir pelo caminho pecaminoso. E eu pergunto para você, eu e você estamos livres disso? E quantas vezes nós já fizemos isso na nossa vida? Estamos no altar, estamos no culto, estamos na adoração, aí nós saímos daqui
e colocamos a nossa mulher em saia justa, como Ele colocou a Sara. Vamos tomando decisões pecaminosas, vamos trilhando o caminho da mentira, do pecado, da insensatez. Mas nós estávamos no altar, estávamos no culto. A gente sai do culto, encontra um problema, e aí ao invés da gente tratar o problema conforme o que a palavra de Deus ensina, a gente faz como Abraão. Quer saber? Vou mentir. Vou inventar história. Vou tomar esse caminho. E aí nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, com isso. Porque esse é o alerta da palavra, que homens e mulheres de Deus, que são chamados, que são abençoados, que adoram a Deus no altar, podem sim, quando saem e quando enfrentam problemas e crises na sua vida, como essa situação aqui de crise que Abraão enfrentou, podem sim tomar decisões insensatas e pecaminosas na sua vida. E aí, meus irmãos, que eu queria encerrar para nós é dizendo algumas coisas. Primeiro, Deus é bom, né? Deus é bom. Deus é bom. Deus foi bondoso e fiel com Abraão. Deus foi bondoso e fiel com Sara. A palavra de Deus disse que Deus interveio e livrou eles. Quantas vezes, meus irmãos, nós agimos de modo carnal nas nossas vidas, tomamos decisões pecaminosas, que nos colocam em riscos sérios, e Deus, pela sua graça, nos livra. Amém? Diz aqui que Deus mandou uma praga para o faraó, para a casa do faraó. E de algum modo o faraó percebeu que esse negócio era por causa da Sara. E aí ele entendeu que ele tinha caído num engodo do Filho de Deus, num engodo do servo de Deus. E aí Deus livrou, e aí o faraó manda ele embora com tudo que ele tem e fala: sai daqui. Deus é bom, Deus é fiel. Deus, Ele nos livra, meus irmãos, muitas vezes da nossa insensatez. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não brinque com o pecado. Não brinque com isso, porque tem muito crente que diz assim: Deus é bom, vou viver de um jeito irresponsável. Deus é fiel, então eu vou aprontar e vou tomar decisões sem pensar, decisões ruins, porque Deus é bom, e no fim, a gente fica tudo certo. Amém? Deus é bom. Deus livrou ele de ele perder seu casamento. Deus livrou ele de ele perder sua vocação. Mas Abraão e Sara, e eu queria deixar isso com você, tiveram que lidar com as consequências. A decisão pecaminosa teve consequências dolorosas e importantes para a vida de Abraão e de Sara. Deus livra, meus irmãos, mas nós não podemos brincar, porque decisões pecaminosas trazem consequências. Que consequências? Queria deixar aqui apenas algumas consequências que ele teve que lidar. Primeira consequência, meu irmão, nessa situação, ele envergonhou o chamado dele. Ele envergonhou o chamado dele. O chamado de Abraão, conforme Gênesis 12, olha o que diz o verso 1 e 2. Gênesis 12, versos 1 e 2. Pode colocar na tela aí, Gênesis 12, versos 1 e 2. Olha o que diz a palavra aí. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da tua parentela,
e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Vamos ler juntos agora? Vamos ler juntos o verso 2? Farei... Deus faz promessas e Deus faz um chamado, disse, seja uma bênção. Mas quando Abraão foi para o Egito, ele foi bênção? Quando Abraão, na sua decisão pecaminosa, foi lá para o Egito, ele foi bênção? Não foi bênção, ele não levou bênção, ele levou praga. E ele envergonhou o seu chamado. Porque quando o crente age de modo pecaminoso, os ímpios se escandalizam, o faraó ficou escandalizado. E que vergonha, né, irmãos? Que vergonha quando o ímpio tem que corrigir o crente. Que vergonha quando o ímpio se escandaliza com as atitudes do crente, daquele que é filho e servo de Deus. Isso aconteceu aqui com Abraão. Ele escandalizou o faraó e ele é repreendido pelo faraó. O rei do Egito, que era um ímpio pagão, se escandalizou com o filho de Deus e teve que enxotar o filho de Deus da sua terra. Tão escandalizado que ficou. E a ordem de Deus era para ele ser uma bênção, mas ao invés disso, ele levou só confusão na sua pecaminosidade lá para o Egito. Primeira consequência, meus irmãos, quando a gente começa a agir assim, a gente escandaliza os de fora. A gente vai envergonhando o nome de Deus. A gente envergonha o nosso chamado. E isso é uma coisa muito séria. E que nós precisamos tomar muito cuidado na nossa vida, porque nós fomos chamados para ser o quê, irmãos? Ser uma bênção. Repete depois de mim, ser tu uma bênção. Esse é o nosso chamado, irmãos. Nós sermos bênção. Mas Abraão e Sara aqui, nessa sua atitude, eles envergonham o seu chamado, e isso é muito triste. Aquela experiência no Egito, e ele ganhou muitas coisas do faraó lá no Egito, mas toda aquela riqueza lá do Egito trouxe uma outra consequência, causou separações e conflitos familiares. Porque olha o que diz agora, no texto que nós lemos fala que ele ganhou muitas coisas do faraó, e olha o que diz agora o capítulo 13, Gênesis 13, verso 1 e verso 2, diz assim, Abraão saiu do Egito, ele foi enxotado, lembra? Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, voltou para aquela região de onde ele estava seco, antes da qual ele saiu, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló, o sobrinho dele, foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro, ele foi para o Egito, ele era rico, ele saiu do Egito muito rico, né? Agora saiu mais rico ainda, mas toda essa riqueza trouxe para ele dores e conflitos familiares, separações, porque agora, olha o que diz o Gênesis 13, 7, Gênesis 13, 7 diz assim, houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e fariseus habitavam nessa terra. Começou a haver conflito dentro da família, por causa de toda aquela riqueza, tudo aquilo lá que foi gerado lá, trouxe conflitos familiares, separações dentro da família, e muitos conflitos. E são consequências que eles vão tendo que lidar aqui, depois dessa sua ida, dessa decisão insensata de ir para o Egito. E finalmente uma outra consequência que ele tem, e essa é muito, muito grave, que Abraão e Sara vão ter, por causa dessa decisão insensata de ir para o Egito, é de uma serva chamada Agar. Vocês lembram dessa história? Diz lá Gênesis, capítulo 16. Vamos abrir lá em Gênesis. O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa, né, irmãos? Então Gênesis, aí chegamos em Gênesis 16.
E em Gênesis 16, verso 1, olha o que diz a palavra de Deus. Ora, Saraí, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Mas o que, irmãos? Mas tinha uma serva egípcia chamada... Da onde era a serva? Do Egito. Como é que eles têm uma serva egípcia? Porque o faraó, lembra? O faraó deu servos e servas para eles, quando eles estiveram lá. E agora, eles saem de lá com tudo que eles têm, e aí tem essa sombra, tem essa realidade. E a Sara não dá filhos, e eles têm promessas, e eles ficam naquela luta, o tempo está passando, o filho não vem. E aí a Sara fala para o Abraão assim: olha, eu tenho a minha serva egípcia Agar, me dá um filho através dela. E aí nasce Ismael. E aí eu pergunto para você, essa realidade familiar aqui, trouxe ou não trouxe muitas dores e conflitos para a família de Abraão e para Abraão? Trouxe ou não trouxe? Ismael e Isaque. Muitas dores, muitos conflitos. A Sara e a Agar passaram a disputar ou não? A primazia ou não? Ah, mas começou a ter problema em casa, irmãos. Meu Deus do céu. Quanto sofrimento! E sabe o que diz a história? Pasmem. Essa aventura aqui de Abraão está até hoje aí trazendo conflitos, porque os árabes e os judeus, os árabes são descendentes de Ismael. Os judeus são descendentes de Isaque. E os filhos de Abraão estão em conflito até hoje. No mundo em que nós vivemos. Consequências, irmãos, só daquela mentirinha, daquela historinha, daquele bate-volta. Vamos fazer isso. E eu queria deixar essa mensagem para nós hoje à noite aqui como um alerta da palavra, que homens e mulheres de Deus correm o risco de tomarem decisões insensatas e pecaminosas nas suas vidas, e nós temos que tomar muito cuidado. E nós fazemos isso depois da gente sair do altar. Depois da gente sair do altar, a gente vem e adora, a gente invoca o nome do Senhor, a gente cultua a Deus, a gente sai daqui e vamos indo para o Negueb. Vamos indo para o Negueb. Estamos saindo, vamos para a vida. Vamos seguir o caminho. Encontramos uma crise, encontramos um problema, encontramos uma dificuldade. E aí nós corremos esse risco de, como Abraão e Sara fizeram, nessas horas a gente toma o caminho do pecado, escolhe trilhar esse caminho. Deus é bom, e Ele derrama graça sobre nós e nos livra. Mas não brinque com isso, porque você vai ter que lidar com as consequências das suas decisões, muitas delas. E Abraão e Sara, a partir daquele momento ali, tiveram que lidar com muitas consequências familiares. O rompimento com Ló, depois a crise com Agar, muitas crises e muitos sofrimentos que eles tiveram que lidar, e sem dizer que o testemunho deles foi envergonhado diante daqueles que não são do povo de Deus, envergonhando o seu testemunho diante do mundo. Isso é muito sério. Então fica aqui essa palavra. Nós estamos hoje no altar e estamos iniciando o ano, meus irmãos, e nós vamos sair daqui. E esse ano, eu e você, nós teremos que tomar decisões, não é verdade? Decisões diante de situações. Eu pergunto, você está tendo que tomar uma decisão hoje? Talvez você que chegou aqui está passando por uma situação de crise, e você tem que tomar decisões. Cuidado, cuidado, que em nome de Jesus você seja dirigido pela palavra, pela fé de um Deus que cuida
e que você não venha agir na insensatez e na pecaminosidade, porque isso tudo é muito sério, meus irmãos, e nós temos que tomar cuidado nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui. Enquanto eles vêm para nós adorarmos com uma última oração, eu quero orar com você. Queria que você fechasse seus olhos. Queria que você fechasse seus olhos agora, que você abrisse o seu coração ao Senhor. Nós estamos aqui no altar, adorando, e nós vamos sair daqui. Daqui a pouco nós vamos seguir nosso caminho. E como é que você tem vivido a sua vida aí fora, irmão? Que decisões, que tipo de atitudes você tem tido fora, quando você não está no altar? Mas quando você está seguindo o seu caminho aí fora, diante dos desafios da vida, da terra seca, da crise, como é que você está vivendo, irmão? Como é que você está tomando decisões? Dizendo, não, é só uma mentirinha, isso aqui não vai ter consequência não, cuidado, porque isso são armadilhas. E Abraão se colocou diante de uma armadilha perigosíssima, aquilo quase lhe custou seu casamento com Sara, custou sua vocação. Cuidado, nós sabemos que Deus é bom, e eu hoje quero pedir em nome de Jesus que Deus nos livre pela sua graça da nossa insensatez, amém, irmãos? Que Ele nos livre, mas também que Ele nos ilumine para nós não sermos insensatos e tomarmos decisões conforme a vontade de Deus para as nossas vidas, confiando nele, confiando nas promessas que Ele fez e faz para nós. Somos o povo da promessa, vamos confiar nas promessas, vamos nos manter fiéis. E vamos dizer, Senhor, eu não vou para o Egito, eu não vou mentir, Senhor, eu vou te seguir. No meio dessa crise eu vou te seguir, porque eu sei que o Senhor é bom, o Senhor sabe livrar, porque o Senhor prometeu. Eu quero ser fiel, Senhor. Diga isso para o Senhor agora. Senhor, me dá graça para eu ser fiel. Nesse ano de 2023, Senhor, me dá graça para eu ser uma pessoa fiel a Ti. Porque eu sei que tudo isso que nós vimos aqui é muito sério. Como nós vimos aqui na vida do nosso irmão Abraão. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos hoje no altar do Senhor, na presença do Teu altar, invocando o Teu nome, como nosso irmão Abraão fez. Estamos aqui Te adorando, Senhor, na presença do Senhor. Todos nós somos chamados, somos abençoados, estamos debaixo de promessas. Mas, Senhor, agora nós vamos sair daqui. E nós vamos voltar para as nossas vidas. Nós vamos continuar seguindo o caminho, Senhor, na nossa peregrinação. E nós reconhecemos, Senhor, que diante de situações difíceis, às vezes nós somos tentados, Senhor, a tomar decisões que Te desagradam. Decisões baseadas em incredulidade, Senhor. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê a graça de sermos livres da nossa insensatez. Ilumina, Senhor, cada irmão, cada amigo, cada um de nós que entrou aqui. Que nesse início de ano que nós estamos começando, essa peregrinação, que nesse ano, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua exortação, que nós possamos, Senhor, tomar boas decisões nas nossas vidas, decisões de fidelidade ao Senhor. Para que a gente não venha, Senhor, a ter que lidar com tantas dores desnecessárias como Abraão e Sara lidaram, com tantos sofrimentos, com tantas separações, com tantas coisas, Senhor, que eles tiveram, conflitos. Nos dê graça, Senhor, para nos mantermos fiéis. Cada um de nós aqui, Senhor, nesse ano que começa,
Quando nós estivermos na nossa rotina, Senhor, longe aqui da comunhão de uns com os outros, que nós possamos levar a sério o nosso compromisso contigo, fora daqui, Senhor, na nossa caminhada, para que nós possamos ter um bom testemunho diante do mundo, Senhor, e para que nós possamos andar agradando a Ti vitoriosamente na nossa vida. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada irmão e cada amigo, Senhor. Abençoa com a direção do Teu Espírito. O Senhor sabe aqueles que nessa semana terão que tomar decisões, aqueles que têm decisões diante de si, que o Senhor dirija para as melhores decisões em nome de Jesus. Que o Senhor, como bom pastor, guie cada um de nós pelas veredas da justiça por amor do Teu nome. Nós queremos nos manter fiéis ao Senhor, fiéis, Senhor, à Tua vontade, fiéis à nossa vocação. Senhor, nos dê a graça de, como Igreja Batista de Itaberaba, que nós possamos ser uma bênção, Senhor, e não pedra de tropeço, não motivo de escândalo, Senhor, por causa do nosso pecado, das nossas decisões insensatas. Não, Senhor, nós queremos ser uma bênção, Pai, nesse ano, onde nós estivermos. Nos dê, Senhor, essa graça, porque isso nós não podemos fazer sozinhos, mas nós dependemos do Teu Espírito. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.